abençoado, tudo bem com vocês? Espero que sim! Seja bem-vindo ao meu canal Biologando com a Tia Pri. Eu preparei mais uma aula e postei aqui para vocês no meu canal. Mas antes de assistir a essa aula, se você ainda não se inscreveu no meu canal, então se inscreve, é isso aí! Pega agora papel e caneta, bora lá estudar mais um pouquinho, que eu vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar o que eu preparei para a aula de hoje, certo? Então vamos lá! A nossa lista de exercícios de hoje é sobre alguns conceitos em ecologia. Primeira perguntinha aqui para a gente refletir. O que esse exercício fala? Diz assim: ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que faz no lugar onde vive, estamos informando respectivamente. Então, olha atenção aqui na pergunta. Eu quero saber, em ecologia, qual que é a palavra que nós usamos para nos referirmos ao lugar onde o ser vivo mora e o que ele faz nesse lugar, quais são as atividades que ele realiza. Então, em ecologia, a gente tem uma expressão para cada uma dessas coisas. Falando no lugar onde ele mora, em ecologia, que palavra que a gente usa? Aí, descrevi todas as atividades que esse cara realiza no lugar onde ele mora. Como que é em ecologia esse terminho? A resposta correta aqui é a letra B. Por quê? Qual que é o detalhe dessa pergunta? A palavrinha respectivamente. O que significa essa palavra? Significa que o exercício quer que você dê como resposta a ordem em que a pergunta foi feita. E qual foi essa ordem? Primeiro ele perguntou o lugar onde o cara mora, certo? Depois ele pergunta o que ele faz ali naquele lugar. Então, é nessa ordem que você vai apresentar a resposta. Por isso que a letra correta é a letra B. Então, em ecologia, quando a gente fala do lugar, da casinha, a gente está falando o quê? No habitat desse ser vivo. Todos os seres vivos têm o seu habitat. E aí, quando eu descrevo como ele é, o que ele faz, quando ele reproduz, com quem ele reproduz, quantos filhos tem, essa série, esse conjunto de coisas que o indivíduo faz nesse habitat, eu estou falando sobre o nicho ecológico dele, certo? Então, a nossa resposta aqui é a letra B. Percebe que na letra A aparece a mesma resposta, mas invertido. Então, se você está respondendo sem atenção, você acaba errando, à toa, tá vendo? Então, tem essas pegadinhas aí, tá? E a palavrinha respectivamente, ela vem para justamente, chamar a nossa atenção para a alternativa correta. Sossegadinho? Nesse exercício, vocês vão ver o quê? De que forma o Enem cobra esses conceitos em ecologia. Então, olha só o que está falando aqui. O menor tamanduá do mundo é solitário, tem hábitos noturnos, passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação, gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem diversas pretendentes à disposição para namorar. Percebe que nesse exercício está falando exatamente quais são os hábitos que esse animal tem? Poderia ser qualquer outro animal, mas ele escolheu um. Então, quando ele está descrevendo para a gente todas as atividades que são desempenhadas por esse ser vivo em ecologia, qual é a expressão que designa isso? Então, a letra D é a nossa resposta. Por quê? Tudo aquilo que o cara faz no lugar onde ele mora, tudo, é o nicho ecológico. Então, esse conjunto de atividades que ele realiza, tá bom? Percebe que uma palavrinha pequena faz menção a uma coisa grande, enorme, que esse ser vivo está realizando. Seria a mesma coisa, gente, se a gente estivesse em sala, eu ia pegar uma criança da sala, e aí eu ia chamar ele no cantinho, e ia falar exatamente o que era para ele fazer. Aí ele ia lá na frente, e ele ia falar tudinho. Ele ia se descrever. Ele ia falar como que ele é, o que ele gosta de fazer.
o que ele, se ele já se reproduziu ou não, se tem filho ou não. Então, ele ia falar tudo sobre ele. Primeiro, eu me dou de exemplo quando eu estou explicando o conteúdo. Para ver se vocês entenderam, aí eu pego um colega e aí eu faço ele fazer a mesma coisa. Então, ele vai falar sobre si. E aí, o que a gente brinca? Através desse exemplo, tentando identificar qual conceito em ecologia que a gente está trabalhando, certo? Então, a gente só se preocupar em gravar assim, ó, nicho ecológico equivale à profissão do cara. Por que a gente faz essa comparação? Porque toda vez que você pergunta para uma pessoa o que ela faz, como que ela é, a primeira coisa que ela fala é: a minha função é essa, eu sou professor, eu sou isso, sou aquilo, né? Assim, e na realidade o nicho ecológico é muito mais do que isso. Então é só uma comparação, tá? O nicho equivale à profissão, assim como o habitat equivale à casa. É uma maneira de assimilar essa informação, esse conteúdo e gravar ele. A nossa letra aqui, só para registrar, letra D, tá? A opção correta, letra D. Vamos para a nossa próxima perguntinha. Agora quero ver. Tadã! Qual que é a opção errada? Nesse exercício, a gente tem vários conceitos em ecologia. Cada uma das alternativas. Eu vou ler e vamos ver se está certo, vamos ver se está errado, por que está certo, por que está errado. Então, a letra A fala assim: o conjunto de todos os organismos de um ecossistema com o mesmo tipo de nutrição constitui um nível trófico, também chamado de nível alimentar. Traduz: quando você está no ambiente, você vai ver que tem alguns seres vivos que comem a mesma coisa. Então, se eu pegar o conjunto desses seres vivos e colocar num patamar, eu vou classificar eles como organismos que fazem parte do mesmo nível alimentar. Certo ou errado? A afirmação está correta. Tudo bem? Quando a gente estuda a cadeia alimentar, quando a gente começa a entender um pouquinho essas informações, a gente vê que a cadeia é um elo de ligação entre os seres vivos, um depende do outro. Numa mesma posição, a gente vai ter organismos que se alimentam da mesma coisa, tá? Então, esse conjunto, todos eles, a gente fala que faz parte do mesmo nível, tá na mesma posição alimentar. Trófico significa alimentação. Essa afirmação está correta. Vamos ver a próxima. Outro conceito em ecologia: o conjunto de florestas, campos, desertos ou qualquer outro ecossistema que esteja presente, né? A gente fala que é biosfera. Essa é a definição de biosfera? Essa afirmação está correta, tá? Quando a gente olha, por exemplo, o próprio planeta Terra, a gente pega esse planeta e a gente identifica que nele tem seres vivos que habitam o ambiente aquático, então ecossistema aquático. Tem seres vivos que habitam o ambiente atmosférico. Tem alguns animais, a maioria deles, que vivem no ambiente terrestre. E aí, quando você olha para os ecossistemas terrestres, aí você vê que tem vários diferentes tipos de habitat. Então, você tem deserto, tem animal que vive no deserto. Você tem campos, que são aqueles lugares onde você olha, por exemplo, e vê que tem árvore, mas uma fica longe da outra, sabe? Tem um baita espação entre uma e outra. E aí você vê que tem aqueles caras que habitam ambiente de floresta, que tem aquelas árvores grandes, tudo fechadinho. São todos diferentes biomas, tá bom? Todos eles, o conjunto desses diferentes ecossistemas, a gente chama de biosfera. Letra C. Os ecossistemas são unidades funcionais, onde os componentes bióticos e abióticos se interagem e estão inseparavelmente relacionados. Quando a gente olha o ecossistema, independente de qual seja, a gente encontra nele a parte viva, portanto, os componentes bióticos, todos os seres vivos, e a parte não viva, tá bom? Esse conjunto é o que forma o ecossistema? Essa afirmação está correta também, que o ecossistema é justamente isso, é juntar tudo isso, os seres vivos, o ambiente que ele está, com as características que esse ambiente possui, certo? Letra D. Os seres heterótrofos
são, em sua maioria, organismos que produzem o próprio alimento, dependendo dessa forma de outros seres vivos para manterem-se vivos. Então, aonde está o erro dessa letra D? Os heterótrofos são os organismos que não produzem o seu próprio alimento. Aí sim, como eles não produzem, eles dependem de outros seres vivos para se manterem vivos. Eles vão consumir os outros organismos que estão naquele ambiente. O cara que é autótrofo, esse organismo sim, é ele que produz o próprio alimento. Aí ele não vai depender de ninguém, ele mesmo que produz, certo? Então aqui está a nossa alternativa I, incorreta. Se fôssemos reescrever ela, como que ficaria? Os seres heterótrofos são aqueles que não produzem o seu próprio alimento, dependendo dessa forma de outros seres vivos para manterem-se vivos. Então, aí seria uma afirmação correta, né? Tá bom? E por último, a letra E. Populações que habitam a mesma área mantêm entre si várias relações, que a gente vai conhecer inclusive, tá bom? E formam um novo nível de organização chamado de comunidade. A palavra comunidade também pode ser substituída por biocenose ou biota ou comunidade biológica. Então, quando você está olhando um ambiente, você só está olhando para os seres vivos, o conjunto de todos eles, independente de qual seja a espécie aqui, tá? O conjunto de todos eles a gente chama de comunidade. Quando a gente só está olhando uma determinada espécie, só uma, o conjunto a gente chama de população. Agora, quando a gente olha para esse lugar e a gente começa a ver que tem espécies diferentes, aí a gente chama de comunidade, tá bom? Então, a nossa resposta aqui é a letra D. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, mas se não entendeu, coloca aqui nos comentários a sua perguntinha para eu poder te ajudar. Forte abraços, fiquem com Deus e até a próxima aula com a Tia Pri.